E então, para a abertura do nosso evento, eu passo a palavra para o professor Eduardo Vera Cruz, para, no fundo, nos falar sobre sistema de governos em sociedades não bancarizadas. Muito obrigado. Saúde o moderador, esperando não suscitar a sua intervenção, porque quero respeitar os 15 minutos. Estarei atento ao relógio, mas se for necessário, não se acanhe e, por favor, ponha-me na ordem. Bom, vamos ver. Falar de sistemas de governo e bancarização nas sociedades, sobretudo em sociedades com as características das sociedades africanas e, no caso particular de Angola, não pode ser uma coisa muito técnica. Eu preferi guardar os tópicos de uma intervenção que apela ao realismo do legislador e, portanto, que consiga associar ou reassociar a comunidade angolana, que vai ser cliente de bancos, as pessoas, com as características do sistema. E se há questões que são universais, que são da teoria do direito bancário, das sociedades comerciais, outros são exclusivamente retirados da realidade onde cai esse tipo de organização. Por isso, vamos ver. Taxa de bancarização. Só a expressão já mete medo. Todos nos lembramos, em 2012, das contas Banquita. Não é? Nós começamos com umas contas simples, para ver se as pessoas aderiam, e depois, então, um processo de transformação dessas contas, simplificadas, mais simples, em contas universais. Ora, foi um êxito, mas não deu cobertura universal, também não sei se era o objetivo, mas foi um êxito. 700 e tal mil contas foram abertas e foi um início. Depois, em 2015, se bem me lembro, estou só de memória, o protocolo entre o BNA, o Banco Nacional de Angola, e o Ministério da Educação, no sentido de tratar da iliteracia financeira. Portanto, formar professores e colocar estas matérias nas disciplinas de uma forma transversal. E, portanto, começamos com simplificação de contas e com um projeto que depois não foi devidamente implementado, por razões que todos compreendem, nós avançamos para a chamada inclusão financeira pela educação. Ora, isto pressupunha depois, creio, estava na cabeça, pelo menos daqueles com quem falei na altura, estava na cabeça haver um sistema mais integrado, em que se levava em conta os sistemas de pagamento. Não vou ter tempo para tratar disso, mas depois, se tiver alguma pergunta, explicarei ali a conexão dos sistemas de pagamento com esta matéria. Depois vieram, até por força do Fundo Monetário Internacional, os testes de robustez do sistema bancário. Foi um problema quando o BNA começou a fechar bancos que não preenchiam os mínimos exigíveis. Todos sabemos, não, nós também já estamos quase, iremos fazer e tal. Portanto, grande esforço no esforço bancário, os testes, a solidez, a liquidez, tudo isso, vimos que foi difícil educar, é mais difícil educar banqueiro que educar cliente de banco. E nessa medida não houve preocupação de ensinar ou formar os banqueiros. A preocupação era de formar os clientes para irem lá abrir conta, mas não os banqueiros para saber como é que se cuida da conta de quem abre. E isso, às vezes, dá saída. Portanto, sistema de pagamentos, depois as exigências do FMI, a questão dos testes de esforço, desempenho do sistema multicaixa. Todos que estamos na realidade sabemos que o multicaixa funciona em alguns pontos da cidade de asfalto, em alguns pontos das capitais de província, e acabou. Sistema multicaixa, para chamar sistema, eu chamava subsistema, pré-sistema, quase sistema, sisteminho, uma coisa assim, mas temos aí o problema do sistema multicaixa e dos pagamentos automáticos, porque uma coisa está ligada à outra. Depois há o problema da credibilidade cambial, que tinha que ser conexo, mas isso é um buraco sem fundo, se agora fosse tratar do problema da credibilidade cambial. Mas
só pôr mais 2 tópicos aqui, naquilo que está entrosado na chamada inclusão financeira, o sistema de crédito é importante. Taxas de juro, os problemas ligados a quem precisa de dinheiro recorre ao crédito e vai pagar 6 créditos, 10 créditos. Depois, a forma como se avalia o risco. O risco, basta olhar bem para os empréstimos que estão concedidos e para o crédito mal parado que a nossa banca tem, para compreender que houve aí algum problema na análise do risco. E depois é o perfil do cliente. Como é que se cobra taxas em cima de serviços bancários sem primeiro definir o perfil do cliente? Então nós tínhamos um conjunto de coisas. Em 2015, entre 2012 e 2015, creio, mas eu acho que está na audiência quem me vai corrigir, tá? E Deus queira que sim, que me corrija, mas neste período nós tínhamos a ilusão de que, juntando estes ingredientes numa panela, íamos ter uma boa refeição. Não foi assim. Não foi assim. Ficamos frustrados. Por quê? Porque não basta instrumentos de gestão financeira. Como se viu, o primeiro problema que tivemos que enfrentar foi ligar os produtos financeiros que o mercado colocava às reais necessidades das pessoas. Houve aí algum irrealismo. Muitos produtos foram colocados para quem? Meia dúzia. Não havia possibilidade de ligar a bota com a perdigota. E então, os produtos eram lançados, alguma coisa se fazia, mas depois ficava grande parte das carteiras por preencher, porque não havia quem, não havia uma ligação entre uma coisa e a outra. Claro que tivemos intervenções muito boas. Lembro o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira, a Empresa Interbancária de Serviços, a Associação Nacional de Bancos. Eu, cada vez que cito, fico com medo, porque alguém vai ficar de fora. Não queria ofender os esquecidos por mim, é só falta de memória. Estas entidades intervieram e intervieram muito bem, fizeram o seu trabalho. Agora, era preciso mudar um bocadinho as coisas. Por exemplo, sistema de governo interno dos bancos. Então, ensinou-se tanta coisa, menos ética dos administradores, supervisão comportamental, prudencial, depois supervisão comportamental. Mas talvez a parte mais importante desses MBAs que é preciso fazer para ser CEO, como agora se usa dizer, fica chique, né? CEO, é preciso ter ética. A primeira coisa é ensinar ética aos administradores. Lembram-se da compliance? Quando é em inglês, a coisa fica sempre difícil, porque já sabemos que vem marosca, né? É tipo I love you, baby. Então, veio compliance, receberam prêmios de compliance, faliram no ano seguinte. Não foi assim. Todos sabem do banco que eu estou a falar, né? E, portanto, compliance é fixe, mas seguida de alguma coisinha que nós possamos ver. Porque quando o administrador gritava com o homem do compliance fazia como o chefe mandava. E, portanto, assim não há compliance que aguente. Análise de risco, a mesma coisa. Portanto, o sistema de governo interno do banco é muito importante para poder conjugar, então, com a supervisão do Banco Nacional de Angola. Esta ideia de juntar a supervisão do Banco Nacional com o modelo de governo interno tem também a ver com a ligação do governo da República com a banca. Porque bastava olhar para os exemplos exteriores para verificar que não pode o governo estar sempre a acudir à banca quando a banca se porta mal. Eu sei que existem esses fundos e tal, e que eles todos contribuem. Essa conversa aqui a propósito das falências dos bancos portugueses. Mas é preciso compreender que o Estado não serve só para pôr quando falha. E, portanto, é muito importante que o legislador compreenda que, ao ligar a supervisão bancária com os modelos internos do governo, que também devem resultar da lei, e aqui ninguém está a tirar a autonomia organizativa às sociedades financeiras e bancárias, pelo contrário, porque elas são as primeiras a bater na porta do legislador quando a coisa não corre bem. Portanto, haver um conjunto de regras que as limite fica bem. Nós, olhando para a moldura que eu estive a dar, de um lado, alguns instrumentos, alguns indicadores financeiros, inclusão financeira, educação financeira,
Então agora já podemos olhar para concluir para a taxa de bancarização. Ora, não interessa bancarizar à toa. Como é que vamos bancarizar? Primeiro, onde é que está a energia? Primeira coisa é tratar da energia. Tem que haver energia no país todo para poder haver digitalização dos serviços bancários. Que eu saiba, a digitalização não se pode pedalar. Tem que vir de energia. Portanto, cuidar da energia. Depois, cuidar da digitalização. Digitalização dos serviços, mas também da inclusão digital. Não adianta o banco ter computador e eu não. Portanto, temos que ter as coisas ligadas. Depois, as taxas de alfabetização. Já fizemos muito. Mas não basta saber ler e escrever. É preciso saber usar os serviços. Depois, um país que está cheio de desempregados, com os salários baixíssimos, e a banca vem falar de poupança. Como é que as nossas mães podem poupar dinheiro? Vai dar aula no filho, como é que se poupa dinheiro? A mãe vai dar aula no filho que recebeu aula do professor, como é que ela poupa dinheiro? Portanto, nós temos que sair da realidade angolana para o sistema bancário. Quer dizer, nós temos que, e vou encerrar assim, para ver se não violo o tempo. Primeiro, olhar para a nossa realidade. Não andar a construir castelos de areia na beira do mar, porque o mar vai e vem. E esses castelos vão cair. Portanto, a primeira coisa a fazer é olhar para a nossa realidade. Segundo, saber da fragilidade das nossas soluções, do caráter transitório das nossas opiniões e ter a humildade de ouvir aqueles que, embora não tenham um curso superior, sabem muito bem como é que as coisas podem ser feitas. Terceiro, ouvir os clientes. Saber que nem sempre são bem tratados nos balcões. Saber que há muita coisa que se pode fazer olhando para baixo. E depois, então, a universidade cumpre o seu papel, que é um papel de, depois de ouvir quem está como destinatário dos nossos serviços, vai então o legislador, vai então o universitário, com essa realidade presente, poder fazer uma legislação mais consentânea com aquilo que nós precisamos. Portanto, muita técnica jurídica, sim, muita dogmática também, mas cuidado, não ficar só na Torre de Marfim, porque toda a Torre de Marfim precisa de ter bom chão onde assenta. Se não tiver um bom chão, vai cair. Para os legisladores angolanos, toda a felicidade nas reformas que estão a fazer. Meu caro moderador, creio que respeitei o tempo. Se não respeitei, peço-lhe desculpa. Obrigado.